Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos ver como foi a semana, né? Essa semana que passou agora, 22/11 até 26/11. Então eu tinha falado alguns pontos no preço que iam funcionar como alvo. Eu coloquei isso no grupo do Telegram no início da semana. O preço ele foi para baixo, né? Ele desceu durante praticamente a metade da semana, mas ele não chegou a atingir os alvos que eu tinha mencionado. Na verdade, eu esqueci de mencionar dois alvos anteriores a esses, né? Mas de qualquer modo, ele acabou descendo ali. Então vamos ver como que foram os trades nessa semana. Então aqui, esse é o gráfico de 5 minutos no EURUSD, primeiro trade. Então vocês veem que eu fiz essa entrada aqui no nível 12,80, né? E veja, o preço ele foi consolidando até que desceu com tudo e teria dado um bom resultado, mas acabou não acontecendo. Eu fiz a entrada aqui que foi perfeita, veja, uma entrada basicamente perfeita, porque essa é uma região de acúmulo. Lembrando sempre das três etapas ali do movimento do preço, que é o acúmulo, manipulação e distribuição. Então aqui a gente vê que o preço fez um acúmulo rápido aqui, né? Aí fez manipulação e distribuiu. Eu entrei no acúmulo, entrei na direção certa, uma entrada perfeita, mas não segurei o trade aberto por conta do horário. Resolvi fechar, imaginei que ele já deveria ter descido na hora, mas ele de fato segurou e acabou descendo depois. Então nesse dia eu fechei com mais 0,24%. E aí o preço continuou descendo ali e tal. Fez aqui pequeno pullback, por assim dizer, retrocedeu bastante na verdade, e aí eu entrei nessa ordem no dia 23, que aqui me gerou mais 0,29. E aqui exatamente a mesma análise. Percebi que o preço estava super comprado, né? Ele precisava descer, e eu estava esperando essa oportunidade. Então nós tivemos essa região de acúmulo e essa região de acúmulo. Como essa região de acúmulo apareceu em uma hora em que eu não estava na frente do gráfico, né? Aí eu entrei nessa outra oportunidade e vejam que a entrada também foi perfeita. Nenhum candle acabou fechando para cima e ele acabou descendo, né? E eu tirei ali o valor que eu queria, 0,29 nesse dia. Aí depois, né? Ainda no dia 23, eu acabei tendo uma perda, assim, e acabei recuperando logo na ordem seguinte. Então aqui essas duas ordens acabaram compensando-se ali uma a outra, né? E aí o preço continuou descendo. Aí vejam aqui, essa oportunidade, se eu não me engano foi quarta-feira, eu não acabei pegando. Por quê? Havia região de acúmulo aqui, mas o preço não chegou onde eu queria. Se ele tivesse ido até o nível 12,37 eu teria entrado, mas ele só chegou no nível 12,35. Então eu acabei não entrando, mas o movimento do preço foi perfeito, a análise foi perfeita e de fato teria ganho aqui, mas eu não entrei. Aí o que aconteceu? No final da tarde, fora do horário que eu costumo de fato deixa eu ver se foi essa. Exato, fora do horário que eu costumo operar, eu acabei abrindo aqui. Não, esse é o horário certo ainda, é de manhã aqui. Então o que acontece aqui é que eu abri a primeira ordem e saí perdendo. Eu sempre fecho a ordem com uma perda pequena, né, para não correr risco de perder muito capital. E aí acabei saindo com um ganho aqui de mais 0,15%. E aí logo depois fiz mais um ganho aqui de 0,4%. Então esse dia acabou sendo bom no final das contas, né? E aí aqui, isso já ainda no dia 24, né? Eu acabei ganhando aqui um trade também, uma região de acúmulo aqui, acabei pegando e acabei entrando e saí bem no topo do candle, mais 0,02%, ganho pequeno, mas que no final das contas, de pouco em pouco, você acaba somando ali e tendo algum resultado
interessante, né? Se você quer saber mais das análises que eu faço, é só entrar no grupo do Telegram que está ali na descrição do vídeo. Lá eu coloco as análises, coloco o preço que eu vou entrar antes de entrar, depois mostro o resultado que aconteceu e assim por diante. Então aqui, ó, essa ordem eu entrei nessas duas ordens fora do horário que eu costumo operar. Isso foi um erro, mas eu estava ali estudando o movimento do preço, movimento algoritmo do algoritmo bancário, e acabei entrando, tive uma perda aqui pequena, aí eu fiz mais uma entrada e tive mais uma perda pequena, então foram duas perdas seguidas ali. Foram perdas pequenas de qualquer modo, né, mas são perdas como sempre. Por isso que o ideal é você acabar sempre cortando as perdas enquanto elas são pequenas. Então nesse dia eu fechei com menos 0,3%. E aí, depois, no dia seguinte, 25, né, que foi justamente ontem, então aqui eu acabei tendo uma perda, mas aí acabei recuperando esse valor, saí justamente aqui embaixo e acabei saindo com o dia positivo também, tá? Deixa eu só diminuir um pouco aqui, tá? Veja, aqui acabou saindo com menos 31 por conta dessas duas ordens ali de trás que eu abri em horários não recomendados, na verdade, né? E aí depois disso, né, chegamos aqui no dia de hoje, né? Ou seja, que eu entrei numa região que eu achava que era uma região de acúmulo, eu estava de olho neste nível e neste nível aqui em cima onde tem as letras RD, assim. Então eu fiz a entrada, o preço foi contra mim e eu fechei logo com uma perda pequena. Esperei o preço chegar em uma outra região de acúmulo. Na verdade isso daqui já era até uma manipulação, porque vocês veem que o preço desceu com tudo, né, para amedrontar as pessoas que eventualmente entrassem compradas, mas foi justamente nessa hora que eu entrei e acabei ganhando, né? Lembrando que eu uso conceitos que são chamados conceitos Smart Money, né, que são conceitos de traders institucionais, mais especificamente leitura do algoritmo do Banco Central que manipula o preço no Forex. Basicamente isso que eu opero. Aí aqui, região de acúmulo também, veja que foi exatamente no mesmo nível que eu tinha indicado anteriormente. Abri a ordem, acabei saindo e fechei o dia com mais 0,14%. E o mês até agora, então, positivo em 2,65%, né? Então vocês notem que eu não opero suporte e resistência clássico, né? Eu não opero linhas de tendência, eu não uso nenhum indicador, eu apenas faço a leitura de price action, né, do movimento do preço, e a análise que eu faço é a análise do que o algoritmo bancário está fazendo naquele momento e para onde ele está indo, ou seja, onde que está a liquidez em um determinado momento. E a partir dessa análise é que eu decido onde exatamente eu vou entrar nos momentos em que o algoritmo manipula o preço para tirar das posições quem eventualmente teria um lucro e ir para o outro lado, tá? Mais ou menos como ele fez aqui, ó. Eu abri a ordem, ele foi para o outro lado, me tirou da operação, perfeito, mas aí ele veio e foi na minha direção. Isso acontece muitas vezes, né? Quando o ponto de liquidez não está tão claro, isso tem mais chances de acontecer, né? Mas é basicamente isso, então. Então foi esse o resultado da semana. Vamos ver o que a semana que vem nos promete. E se tiver interesse, então, de acompanhar essas análises e ter mais detalhes ali a respeito das operações de Forex, especificamente de euro-dólar, entre no grupo do Telegram ali na descrição do vídeo. E aí por lá nós temos mais informações. Tá bem? Então até a semana que vem. Obrigado.